começo com quem era a minha família e onde eu nasci, né? A minha família é de classe média baixa. Meu pai era professor secundário, trabalhou demais, trabalhou em 7 escolas ao mesmo tempo, nos anos 50, ficou doente de tuberculose. A minha mãe cuidava dos filhos. Com 28 anos, ela já tinha 4 filhos. Então, era uma vida bem dura para a família. A gente vivia de apertos e economias para o dinheiro dar para toda essa gente, né? E, ao mesmo tempo, o lado do papai era lá de Pernambuco, de Caruaru, e o da mamãe, Lina. Papai se chamava Clemildo Lira de Arruda e ela, Lina Pena Satamini. E a mamãe era de uma família Pena, muito famosa, e Satamini, muito famosa aqui no Rio, né? Então, ela tinha aspirações à nobreza. Ela tinha traços de racismo tão estrutural que ela nem notava, mas eram evidentes, infelizmente. E veio da família, ela simplesmente rebatia o que tinha aprendido, né? E eles, então, vieram morar no Rio. Mamãe nasceu aqui, a mãe dela de Minas, e o pai carioca também. Então, ficamos com uma família decaída, da nobreza, querendo voltar a ser nobreza, né? E, enquanto isso, trabalhando demais, ficando doente, que foi o caso do papai. Como os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, eu criei essa ideia de que eles iam daí para frente, jovens ainda, viver em pecado. E aí isso me levou a ir para o seminário com a ideia de ser padre, né? E eu fiquei, então, 3 anos na escola apostólica chamada, lá em Friburgo, e depois, nesse meio, a minha mãe insistiu muito e eu fiz os exames para uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Então, eu passei 1 ano estudando numa escola de jesuítas e só fiz reforçar ainda mais a ideia de ser padre para salvar os meus pais. E aí eu fui de lá para o seminário em São Paulo. Era o noviciado dos jesuítas, a ordem, né? Eu saí no meio do 2º ano do noviciado, de modo que eu saí cedo o suficiente para não ficar tão mal como eu ficaria, né? Porque foi uma experiência muito dura, violenta, dolorosa, vivida nesse seminário. Então, eu entrei para a universidade, tirei de novo primeiro lugar no vestibular e fui fazer o curso de geologia. Bom, e eu, durante os anos de estudo de geologia, que foram de 1961 até 64, né, que foi o ano do golpe, eu atuei já bastante na política universitária, né? Então, no meu 3º ano de geologia, eu fui eleito num grande encontro de estudantes de geologia do Brasil inteiro. Eu fui eleito presidente da Executiva Nacional dos Estudantes de Geologia, que era parte das secretarias executivas da UNE, União dos Estudantes do Brasil, Nacional dos Estudantes. Então, eu passei a atuar também dentro da UNE. Eu estava pronto para morrer quando eu fui preso, né? Eu estava sabendo que eu podia ser assassinado, como tantos foram,
E eu tinha um imenso medo, eu vivi 9 meses de terror na ditadura, não é? E uma das coisas que me deu forças para aguentar a tortura foi quando os torturadores, logo no início, me disseram: a sua guerra acabou. Se você colaborar, não vai ter nada com você. E já já, depois de fazer o teu depoimento, você vai ser levado lá para a prisão Tiradentes, e lá não tem nada disso. Isso era a tortura, o centro de tortura da Operação Bandeirante. Então, colabora, mas eles tentando me convencer a colaborar. Nunca conseguiram. Chegaram a trazer uma carta da minha avó, dizendo o que eles ditaram. A sua guerra acabou, meu filho, agora você colabora com a polícia que você vai voltar aqui para a nossa família e para a vida. E você tem tanto que fazer nessa vida. Todas as tentações chegaram para mim naquele tempo de prisão, né? Agora, quando eu ouvi isso, sua guerra acabou, bateu em mim a consciência. Minha guerra, eu não tenho guerra. Essa guerra é de milhões de trabalhadores pelo mundo afora, lutando pela mesma coisa que nós aqui no Brasil: democracia, liberdade, direitos, vida humana, trabalho digno. E eu sou apenas um desses milhões. Então, se eu morrer porque eu não posso entregar nenhum colega para esse inferno, eu vou ser substituído por outro. Nós somos milhões. Eu não preciso achar que eu sou aquele que vai fazer a salvação do meu povo, né? Isso me deu uma tremenda força para aguentar aquele terror. Cronologicamente, eu fui preso em maio de 70, fiquei 9 meses preso e saí em fevereiro de 71. Fiquei 3 meses no Rio, tendo que depor na polícia, e eu tinha que ir cada mês, e tinha vigilância dos meus passos. Fiz tratamento neurológico e médico durante esse tempo, não é? E fisioterapia, porque eu tinha ficado com tremores e tinha ficado com uma perna atrofiada e precisei de longos meses de terapia, fisioterapia para ficar bem. E fazendo yoga também, né? Depois de 3 meses, o meu advogado, Técio, veio à nossa casa e disse que o meu nome estava incluído num processo que podia ser preso preventivamente para esperar o julgamento. Então, como eu era muito visado e como eu estava em tratamento, era melhor eu ou ir para a clandestinidade, e isso era o pior caminho, dada a minha condição de saúde, ou sair do Brasil. E eu, então, a contragosto, sofrendo muito, decidi ir com a mamãe para os Estados Unidos, onde ela morava já há muitos anos, né? Então, eu e ela viajamos de avião para Washington, e eu, então, comecei um exílio que durou, ao todo, 11 anos e meio, né? E a primeira etapa do exílio foi sofrer muito durante a viagem e depois estando lá. Não era um país desconhecido, eu já tinha morado lá 10 anos antes, eu sabia inglês bem, não havia problema, e eu estava na barriga do monstro. Então, eu estava mais seguro do que no Brasil. Só que era o monstro. E eu odiava a ideia de estar nos Estados Unidos. Então,
a minha vida nos Estados Unidos só começou perto do fim do ano de 71, quando eu aceitei a ideia de voltar para a universidade. E essa foi a primeira decisão que eu tomei, voltar para a universidade, e já que eu estou no exterior, eu vou me qualificar mais para servir o meu povo quando voltar. E a segunda ideia foi: eu não posso ficar passivo e parado aqui. Vamos criar um núcleo de apoio e solidariedade ao Brasil, à luta do povo pela democracia. Então, criamos, eu e alguns companheiros latino-americanos e americanos, principalmente ligados a igrejas católica e protestantes, criamos o Comitê contra a Repressão no Brasil. No primeiro semestre de 75, eu fui trabalhar como pesquisador no Instituto de Estudos Políticos, em Washington mesmo, onde eu trabalhei durante apenas meio ano, pela seguinte razão: é um grupo altamente solidário, que trabalhava com gente do terceiro mundo, e nós tínhamos uma grande camaradagem, e eles foram solidários desde o primeiro dia da minha chegada, de modo que era um grupo altamente consciente e comprometido com a nossa luta, e a luta anti-império, né? Pois bem, eu combinei com 3 outros companheiros, mais o Paulo Freire, o Abdias e o Paulo Freire juntos patrocinaram o nosso projeto de escrever um livro chamado Memórias do Exílio. E então conseguimos algum recurso, e eu então fiquei comprometido de fazer algumas viagens pelo hemisfério norte e colher depoimentos de diferentes torturados e presos e expulsos do Brasil, que tinham ido para o Chile, que tinham ido para a Europa, e eu fui a esses vários países recolhendo testemunhos, né? E esse livro se chamou, em Portugal, Memórias do Exílio, 1964, hífen, tracinho, 1900 e duas interrogações, porque a gente sabia quando começou a ditadura, mas não sabia quando ia acabar. Eu não apareço no livro porque eu estava morando como estudante nos Estados Unidos, não podia fazer política, então pedi para o meu nome não entrar, mas fui autor de várias entrevistas no livro, né? Entre elas o Betinho, que estava no Canadá, a Dodora, que era uma grande militante mineira que se suicidou na Alemanha um pouco mais tarde, depois da meu encontro com ela. Em suma, tristeza em cima de tristeza, a nossa vida de exilados. Eu terminei o meu tempo do exílio quando eu pude completar o contrato com o trabalho que eu tinha no exterior, morando na Suíça até agosto de 1982. Né? Durante esses anos de exílio, eu me comuniquei regularmente com o Betinho e um pouco com o Carlos Afonso, né? E eu e o Betinho, muito amigos, já nos conhecendo da Ação Popular, ele passou
uns meses morando na minha casa, protegido por nós, por mim e minha mulher na época, da perseguição que ele sofreu. Ele tinha sido preso em 66 e tinha ameaça de retomada da prisão. Então, desde aí a gente ficou muito próximo e ao longo dos anos de exílio a gente combinou de encontrar um esquema para colocar nossas competências profissionais e o nosso impulso de lutar pela democracia, pela liberdade, a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, já que a gente tinha essa conexão com o exterior. Então, criamos o Instituto Brasileiro de Pesquisas Econômicas e Sociais, IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, é o nome do IBASE. E trabalhamos juntos durante 4 anos, até 1986. E fizemos um trabalho bastante durável, tanto que está aí o IBASE até hoje, né? São 30 e poucos de anos, quase 40. E, por outro lado, eu que tinha uma prática de sindicalista, porque eu fui operário, né, em São Paulo, e militei na oposição sindical, então fiquei com a relação com os sindicatos, o IBASE relacionando com os sindicatos e com pastorais de trabalhadores, etc. Né? E isso aí, então, marcou os meus 4 anos de IBASE. Era o trabalho de assessoria a sindicatos e a organizações de igreja a serviço da luta popular democrática. A vida, misteriosamente, manda, no começo de agosto de 1986, portanto, 4 anos depois da minha volta, me traz uma visita de um economista argentino que vinha de Paris e que pedia para eu trabalhar no contexto de um novo programa que eles estavam lançando, sendo eles 4 companheiros do Cone Sul, um chileno, argentino, uruguaio e eu de brasileiro. E eu respondi o seguinte: Alberto, eu fico contente com o convite, muito interessante o plano de 4 economistas estarem trabalhando a serviço do mundo popular e sindical dos nossos países, 4 que estivemos exilados, temos muito que ver uns com os outros, mas eu ainda estou no IBASE. Se vocês vieram aqui pedir uma pessoa do IBASE, eu sugiro que você vá e converse com o Betinho, que é o coordenador geral do IBASE. E, conforme for a resposta, eu aí me posiciono. Ele teve a conversa e voltou dizendo: eu consultei os companheiros de Paris e nós estamos de acordo que nós queremos você. Aí eu disse: muito incrível, porque eu estou saindo do IBASE agora, então essa é uma porta que se abre antes mesmo de eu tirar o meu corpo desse espaço onde eu estou agora. E aí eu aceitei e comecei a trabalhar com o grupo, né? E nós criamos um nome que deu origem a um desacordo. Eles queriam chamar Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais do Cone Sul. E esse nome
e eles não abriram mão. Ficou sendo Instituto de... Não, Programa de Investigações Econômicas e Sociais del Cono Sul. Esse era o nome. PRIES Cone Sul. Então, eu propus um nome mais alternativo, que era o do Pax, né? Então, eles não concordaram e eu não concordei. Então, ficamos em plena democracia do consenso flexível, que eu chamo, que é o seguinte: cada um usa o nome que prefere, né? E aí a gente ficou sendo Pax como a base brasileira do PRIES Cone Sul. E aí todo mundo ficou contente, né? Na época, demorou um pouco para a gente começar a contratar e a convidar companheiras, mulheres, né? E, pouco a pouco, o número de mulheres foi se expandindo no PAC. Não só atuando na área de economia, como a Sandra, como a Ruth, como a Renata, mas também na área educativa. E, no campo educativo, pessoas de outras profissões, como, por exemplo, educadoras, né, mulheres. E aí a gente construiu uma forte núcleo de educação popular no PAC, que já vinha de todo o meu trabalho anterior, né, mas que agora tinha uma equipe trabalhando com o objetivo de fortalecer a educação, a formação e as competências para a autogestão dos seus espaços de luta, né? E foi nesse contexto que, em 96, nós organizamos a primeira grande reunião da semente, do que virou semente da economia solidária no Rio de Janeiro. Em 2010, eu comecei a fazer parte de uma associação chamada Purna Ananda Ashram Ecovila Integral. E essa associação... Depois você escreve para mim, Marcos, para eu não escrever errado? Tá bem. Essa associação tinha como objetivo, primeiro, criar uma ecovila que fosse também um ashram. Ashram é, na linguagem indiana, um lugar de recolhimento, um lugar de meditação, de atividade espiritual, que, no nosso caso, estaria casada com o trabalho de criar uma comunidade comprometida com o solidário e com o sustentável. Então, durante esses 10 anos, 11 anos, nós temos procurado pôr em prática isso. Então, 2 anos custaram para a gente conseguir comprar uma terra e perto de Vassouras, com uma parte do dinheiro que nós contribuímos para obter cada um ou até mais títulos de posse, para que a gente tivesse uma gleba de produzir, de construir a nossa casa, com espaço suficiente para as crianças, para ter horta, etc. Então, definimos no estatuto, né, que cada associado teria direito a 900 metros quadrados para construir sua casa e ter o seu ambiente familiar próprio. Pessoas que se candidatam a comprar têm que
passar por uma equipe de seleção e responder a formulários, etc., e ter um período de prova mútua, em que a pessoa é convidada a vir às nossas reuniões, a participar, a visitar, a fazer trabalhos em mutirão, em troca de elas se testarem. Será que é isso que eu quero? Será que essas pessoas são interessantes de ser minhas vizinhas, etc., e minhas companheiras de comunidade? Tudo isso era testado até a pessoa ter uma bandeira verde, pode comprar, pode entrar. Nós conseguimos criar algumas regras ecológicas importantes e regras de convivência também, né? E isso está num regimento interno e no estatuto. O regimento interno está sendo revisado atualmente à luz de novas realidades e nós temos uma equipe que está preparando e que vai encaminhar para o grupo todo uma proposta de uma nova formulação de regimento interno, muito importante para reger os comportamentos, né? Mas eu quero dizer que a maior dificuldade de todo esse trabalho de 10 anos de Ecovila e Ashram tem sido as relações humanas. Essas, por mais que as pessoas tenham espiritualidade e sigam princípios de comportamento e de relações positivas, ninguém é perfeito e volta e meia tem conflitos que transbordam aqueles valores que eu mencionei antes, né? Então, é um trabalho que nós chamamos de transformação pessoal simultânea ao trabalho de transformação social. Esses dois têm que vir juntos. Essa rede internacional, Diálogos em Humanidade, então, além de propor transformação pessoal, transformação social, tem procurado se articular para trabalhos locais, com equipes locais em 14 países diferentes, lidando com temas que vão desde a agroecologia, crítica do agronegócio, troca de experiências e de propostas de políticas alternativas entre militantes da agroecologia, entre governos e países, para procurar fortalecer a luta em favor das melhores políticas de produção e consumo de alimentos. Então, continuamos atuando nos Diálogos em Humanidade, fazendo reuniões anuais na cidade de Lyon, na França, cujo governo local apoia os diálogos e facilita espaço público para que esses encontros internacionais aconteçam na tradição africana, isto é, embaixo das árvores, né, onde a gente se reúne em círculos, protegido pelas grandes árvores, tanto do sol como de chuvas menos fortes. Os trabalhos são múltiplos. Nós temos tanto ágoras, que são grupos temáticos para discutir diferentes assuntos, na perspectiva de cada cultura, de cada povo presente, né? Temos também tendas com livros, publicações e produtos diversos que as entidades presentes fazem e colocam à disposição dos que participam. Nós temos tido, em 3 dias de encontro, entre
1.000 e 2.000 pessoas participando, visitando esses encontros, ouvindo e falando nos debates das ágoras, comprando ou ficando conhecendo os produtos, instrumentos musicais, modos de fazer os instrumentos, músicas, canções, grupos de coral, artes diversas, né, como pinturas, alguns shows com ópera que a gente tem, uma companheira que é cantora de ópera. Então, ensaiam e, durante esses 3 dias de encontro, há apresentações de danças populares de diferentes continentes. Em suma, é realmente um encontro integral, né? Onde se toma como referência a integralidade do ser humano, né? Bom, outro campo de trabalho que eu tenho levado é a Ágora das e dos Habitantes da Terra. Essa Ágora é uma iniciativa de um grande companheiro economista italiano chamado Riccardo Petrella, que é um lutador histórico em favor tanto de uma economia a serviço dos povos, como também um grande ecologista que tem trabalhado a ligação entre a economia capitalista dominante e a ecologia que é vítima desta economia capitalista. Então, ele tem sido um protagonista do tema da água, por exemplo, né? Já há mais de 15, 20 anos, ele que era membro da União Europeia, economista da Comissão Econômica Europeia durante muitos anos, foi o criador de um grupo em Lisboa, trabalhando assuntos econômicos e ecológicos, e tem participado de todos os grandes eventos, desde a Rio 92, passando pelas outras Rios e COPs, etc., até chegar em 2018, quando ele lança para vários de nós que estávamos participando do Fórum Social Mundial em Salvador, um fórum temático, ele lança a proposta da criação de uma articulação que veio a se chamar Ágora das e dos Habitantes da Terra. Esse movimento, que é uma rede global, tem promovido pressões e campanhas sobre temas ultra importantes, como, primeiro que tudo, o tema da pandemia. Então, o nosso primeiro trabalho importante foi exigir ou propor, em nível internacional, a suspensão, o cancelamento das patentes sobre medicamentos ligados ao vírus Covid-19. Isso significa tornar gratuito a distribuição das vacinas, dar direito a diferentes países de procurarem a tecnologia para produzir localmente vacinas e medicamentos para conter e eliminar o vírus coronavírus. Então, enviamos uma carta ao secretário-geral da ONU, fizemos pressões diversas e essa pressão continua no espaço do G7, do G20, né, de grupos de grandes países industriais, onde o Brasil também tem voz. E, nesse momento, a gente está entrando fortemente
a lançar uma campanha pela água como direito público, como bem comum. Escrever tem sido uma das minhas funções na vida, né? Eu já faz muitas décadas, comecei com 16 anos escrevendo uns poemas e de lá para cá fui fazendo um trabalho um pouco mais profissional. Os poemas continuam a vir, a chegar para mim, e, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer um trabalho profissional que obriga a outro tipo de escrita. Então, eu tenho trabalhado num sentido já diferente no campo da economia e das relações socioeconômicas, colocando elas dentro de um contexto integral do ser humano, procurando olhá-las como parte de um todo bem maior, que é o ser humano com todas as suas capacidades potenciais que ele e ela precisam desenvolver ao longo da sua existência. Por isso é que eu concordo com o Paulo Freire e com outros que dizem que a educação é ir sempre mais além de onde já fomos, né? Esse é o trabalho da educação, ajudar uns aos outros, porque a gente, educador, também é ajudado pelos educandos a ir cada vez mais longe de onde já chegamos, né? E isso envolve humildade para reconhecer que ainda não chegamos lá, humildade para reconhecer que não há um lá. O lá não é um ponto fixo, é um processo contínuo e permanente de descoberta do real. E o real é extremamente e continuamente mais complexo do que é nesse momento. Então, minha discussão no campo da filosofia, da economia, da ciência, vai por essa linha que eu estou falando agora. E é por isso que eu tenho uma variedade de textos, né, que estão publicados em várias publicações. Será que é o caso de eu mostrar? Você acha que eu devo mostrar? Esse aqui, então, é um livro, Novos Paradigmas para Outro Mundo Possível, publicado pela ABONG, junto com Isera Assessoria, e o tema dos novos paradigmas é trabalhado por 9 autores, e o meu é um desses artigos, e tem o título assim: Flores que se abrem no deserto, o milagre da vida e o desenvolvimento endógeno sustentável. Quer dizer, eu tenho escrito bastante sobre um tema que é problemático para o Pax, que é o desenvolvimento. E eu defendo a ideia de que nós devemos não entregar, mas nos reapropriar do conceito de desenvolvimento a partir das ciências chamadas naturais, como a biologia. É dali que vem o conceito de desenvolvimento. E se ele foi prostituído pela economia capitalista, nós temos que resgatá-lo. E é isso que eu faço com os meus textos sobre desenvolvimento, né? Também trabalhando a ideia de que a minha especialidade, entre aspas, no doutorado, mestrado e tal, foi o tema do desenvolvimento. Mas desenvolvimento econômico é só uma dimensão da nossa realidade. Então, a minha proposta é a gente ampliar o conceito para incluir todas as dimensões que constituem o nosso ser e o mundo das nossas relações.
né? Então, é nesse sentido que eu falo em desenvolvimento. O referencial são os potenciais que a gente traz para essa vida e desenvolve ou também cria ao longo da vida terrena. Tem a trilogia que nós temos aí no Pax, Humanizar o Infra-Humano, que é o primeiro. O segundo, que é esse aqui, Tornar real o possível, a formação do ser humano integral, economia solidária, desenvolvimento e o futuro do trabalho. Aqui está a edição em espanhol, publicado lá, publicado na Espanha, na Espanha não, na Catalunha, em Barcelona. E o primeiro livro também está publicado lá, mas eu não tenho mais nenhum exemplar. O terceiro da trilogia é esse, então, que é Educação para uma Economia do Amor. Eles têm um encadeamento, claro, para ser trilogia, né? E o que eu faço é propor, eu desenvolvo primeiro quais são as premissas que dominam o mundo atual. E a principal premissa é de que somos todos ilhas, né? Cada um é um absoluto em si, é um indivíduo. Esse nome indivíduo quer dizer não divisível, né? É eu como eu, ponto final. Nada além de mim e menor do que eu. Então, o indivisível, que veio da ideia do átomo, em grego quer dizer não cortável, não divisível, né? É um pouco a lógica, a premissa que os neoliberais da economia e da política lançaram para o mundo e todo mundo acreditou incrivelmente. Então, o capitalismo é construído em cima da ideia do indivíduo, da firma individual, do povo individual, da nação individual, cada uma olhando para as outras pessoas, comunidades e nações como ameaças, como inimigas, que eu tenho que confrontar, submeter ou eliminar. Essa premissa é um desastre para a humanidade. E é por isso que é preciso começar demolindo essa premissa no campo teórico, para a gente poder ter a consciência de como essa premissa pode ser e deve ser combatida no meu contexto, por mim como pessoa, né? Se cada um descobrir isso, a gente vai fazer a consciência aplicar-se em construir caminhos para superar esse paradigma e essa premissa. A outra premissa é que, por isso, o modo de relação dos seres humanos tem que ser a competição. E é um desastre também, porque a gente está sempre correndo atrás, é um mundo de carências, o outro sempre tem mais do que eu, portanto, eu tenho que correr atrás do outro, eu preciso acumular mais riqueza para ser mais rico do que o outro. E olha a contradição. Depois de dizer que só importa eu, que eu sou o único que existe e que tem que ser cuidado, eu chego e digo, e tudo que me preocupa é com o outro. Se o outro está aí, por que, em vez de combatê-lo, eu não vou entrar em diálogo com o outro e fazer alianças e acabar trabalhando nós todos pelo bem de nós todos? Esse é o caminho da cooperação,
colaboração e solidariedade, né? Então, o primeiro livro focaliza isso, é a antropologia filosófica. O segundo livro é propriamente a economia, né? Eu acho que é. Então, nesse livro, segundo, eu vou trabalhar a questão de é impossível outra economia? Não. Se é possível outra economia, como é e qual é? O que nós temos que fazer para ela nascer e convencer as pessoas de que ela é melhor e, portanto, envolvê-las até virar a economia dominante, digamos, a economia que prevaleça para grandes números de pessoas e de povos. Então, tem essa discussão e eu trabalho, então, junto com outros autores, a ideia de que temos que juntar forças e fazer essa economia acontecer, articular tudo que tem sido feito em outros lugares também e criar, portanto, uma dinâmica de uma nova maneira de ser no campo econômico. Mas, como a premissa é a integralidade do ser humano, é preciso que o campo econômico esteja trabalhando com o campo social, a serviço do social e, portanto, vindo a dispensar cada vez mais o papel do Estado na economia. Aí pode parecer até coisa neoliberal, mas não é, né? Nós temos na economia solidária um papel muito importante para o Estado, mas não é o papel protagônico. Por quê? Porque se nós temos que trabalhar a ideia da economia ligada com a política. Ela não escapa, não escapa. Os políticos são atores econômicos e eles estão lá se enriquecendo, no caso brasileiro, e investindo em imóveis, em terras, em tudo que pode. Se a gente quer desenvolver, de fato, o ser humano, nós temos que abrir mão do material, nós temos que colocar limites ao que nós produzimos no campo material para dedicar a maior parte do nosso tempo a desenvolver o ser humano integral que nós somos, incluindo as outras dimensões não econômicas, social, cultural, política, ambiental e espiritual. E o que mais você encontrar, né? Então, esse é o segundo tema, e eu aí mostro como o tema do desenvolvimento só pode se realizar em clima, em ambiente realmente democrático, em que a gente reconheça em cada outra pessoa uma potencial pessoa sujeito do seu próprio desenvolvimento individual e coletivo. Então, essa lógica de construção de sujeitos é a espinha dorsal da educação popular, da filosofia da libertação do Paulo Freire e de outros grandes autores, entre os quais eu incluo o nosso companheiro Euclides Mansi, lá de Curitiba. Então, é essa totalidade que entra em questão aqui, né? Desenvolvimento integral, democracia integral, ser humano integral, educação integral, democracia integral, empoderamento.
né? Empoderamento de cada pessoa. E o terceiro livro focaliza a educação mesmo. Como é que a educação é chamada para ser um instrumento fundamental da libertação do ser humano. O Paulo Freire diz muito bem: a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e são elas que mudam o mundo. É por aí que vai, então, uma nova educação, uma educação libertadora, né? É claro que ela tem uma premissa que é difícil, eu concordo. É aquela premissa do começo da minha fala. Cada ser humano tem em si o potencial de virar sujeito do seu próprio desenvolvimento, da sua própria história. Então, educar é a grande chave, mas uma educação que liberte, uma educação que promova a pessoa que é potencialmente sujeito numa pessoa que é realmente sujeito de si própria e das suas comunidades. Então, por aí vai o trabalho do terceiro livro, e eu termino, então, incluindo a temática do amor, mostrando como, desde a biologia, alguns biólogos têm mostrado que a evolução gerou seres sociais, que não são mais só individuais, e os seres sociais se agregam, se reúnem, compartilham, cooperam uns com os outros, uns mais, outros menos. Quanto mais cooperam, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais a consciência deles se abre para ir sempre mais além, aprender. E eu, ao longo da vida, pude descobrir a maravilha que é o prazer de viver. Em francês tem uma expressão, joie de vivre, que é alegria de viver, né? E no início da minha vida, tudo que tinha a ver com o prazer era o que eu tinha que abnegar, que empurrar para longe. Por quê? Porque a moeda da minha economia espiritual era o sacrifício, a negação do prazer, em troca do que eu esperava que Deus fizesse para mim, salvar os meus pais. E foi através dessas descobertas que eu comecei a ter uma vida compensatória, digamos, compensadora, que valeu a pena, né? Hoje em dia, eu te afirmo que eu sou um dos homens mais felizes do planeta. E não dá nem para dizer os porquês, né? Mas incluem o fato de eu ser cercado de muito amor na minha vida, a começar pelo Pablo, meu filho. Eu era um militante intensivo, não tinha pretensão nem intenção de ter filho ou filha, e aconteceu. E aconteceu num momento muito bonito da minha relação com a mãe do Pablo. Para mim, muito bonito. E ele nasceu num ambiente de muito amor, de muito carinho. A Catherine tem sido uma mãe extremada, que doa a vida dela, se for preciso, pelo Pablo. E para mim, a existência do Pablo eleva a minha existência a um nível nunca imaginado antes. Então, o Pablo é essa pessoa maravilhosa que todo mundo que se aproxima dele
se apaixona de uma forma ou de outra. Ele é alguém que o ser dele, único e tão brilhante, tão vibrante, ele se tornou músico sem que eu influísse. Ele que descobriu o contrabaixo, nem foi o piano, foi o contrabaixo. E, a partir da música, ele se tornou compositor e se tornou arranjador também. Ele tem um talento muito especial. Agora, eu vivi esse encantamento de ter um filho e mudar a minha vida militante de uma maneira que não sacrificava a minha paternidade e, ao mesmo tempo, não sacrificava a militância. Então, foi uma descoberta eu poder fazer isso. O que eu não tinha conseguido com a música, eu consegui com a paternidade. E isso aí é uma coisa muito gratificante. Pois bem, então, durante o resto da minha vida, tem sido uma vida de muito trabalho intelectual. Eu gostaria de ter uma arte bem mais presente, não fiz. Então, é uma dívida comigo próprio que eu tenho. E, no entanto, eu nunca deixei de dar prioridade à busca de um desenvolvimento harmônico do meu ser. Em outras palavras, como dar conta de gerir a minha vida material, a minha vida psíquica, social, relacional, espiritual, todas elas ao mesmo tempo. E a dimensão material física, muito importante, porque eu fui preso quando eu tinha 29 anos e era militante da Ação Popular, e eu tinha renunciado à minha primeira profissão, que era a geologia, para me tornar operário e ajudar os trabalhadores a se conscientizar deles próprios e lutar pelos seus direitos humanos e trabalhistas. E foi nesse contexto que eu fui preso, torturado e estive muito perto de morrer. O livro que a minha mãe escreveu e publicou, chamado Esquecer Nunca Mais, tem também a minha carta ao Papa, onde eu conto ao Paulo VI o que eu passei, pedindo a ele para intervir e salvar as vidas de tantos outros milhares de brasileiros que estavam na mão sanguinária da ditadura. Então, esse livro conta também uma parte da minha tortura, mas principalmente o que a família viveu durante a minha prisão, a luta para me libertar, a luta para provar minha inocência e tudo mais que aconteceu na época. E como a minha mãe morava nos Estados Unidos e virou americana de passaporte para me ajudar, porque até então, ela já morando lá há 58, 60, 12 anos, que ela morava nos Estados Unidos, ela era imigrante lá. E ela nem pensou em virar americana, mas quando a ditadura apertou e eu fui preso, ela tirou a cidadania e veio para cá como americana para se proteger da milicada nazista que a gente tinha, né? E ela foi um fator muito importante da minha sobrevivência, né? Então, depois disso, eu tive um período longo, primeiro, de me reconstruir, né? De descobrir que a morte
era possível e não era absurda, porque quando me diziam, você já perdeu a guerra, então sua guerra acabou. E veio pela minha mente essa percepção. Minha guerra, eu não tenho guerra. A minha guerra é a de milhões de seres humanos que lutam pela sua libertação. Essa é a minha guerra. E se eu morrer para não entregar nenhum companheiro, outros virão que vão seguir essa luta, não é? A guerra pela liberdade não acaba. A guerra pela vida nunca vai ser derrotada pela morte. E assim eu sobrevivi e voltei à superfície, né, da minha existência aqui. Então, passei 11 anos e meio no exílio, voltando, fiz trabalhos muito interessantes no exílio, trabalhei com o Paulo Freire 4 anos, depois, trabalhei com educação de jovens e adultos durante esse período, e também educação popular, inclusive fazendo a ponte entre uma e outra, e depois trabalhei como consultor econômico do Conselho Mundial de Igrejas, trabalhei sobre empresas transnacionais e democracia, desenvolvimento. Depois voltei para o Brasil e aqui eu ajudei a fundar o IBASE junto com o Betinho e o Carlos Afonso. Depois criamos o PAX, eu com 3 companheiros latino-americanos, da Argentina, Chile e Uruguai. Uma professora de humanidades num college, numa faculdade comunitária lá em Seattle, perto do Canadá, no oeste extremo dos Estados Unidos. Um dia ela disse, eu faço dança afro-brasileira e não sei nada do Brasil, preciso saber. Foi lá na biblioteca, porque ela é bibliotecária do college também, e trouxe 2 livros com ela. Um era o livro do Caetano, chamado Loucura Tropical, uma coisa assim. Eu não lembro direito o primeiro nome. Que impressionou ela muitíssimo, porque ele contava sobre o Brasil, o mundo da arte e a perseguição que a ditadura fazia aos artistas e tudo. E o segundo foi o livro da minha mãe, traduzido e publicado nos Estados Unidos, com uma introdução, um prefácio por um professor americano de História do Brasil e um epílogo que eu escrevi para colocar um contexto à história que a mamãe conta no livro. Aí ela leu esse livro e ficou em estado de choque. Então, ela escreveu um poema numa circunstância interessante, quando ela estava de viagem a Washington, capital do país, onde eu tinha morado 4 anos, já fugido da ditadura, né? E ela, então, fez esse poema dedicado a mim, e esse professor, um dia ela procurou esse professor para ver se ele tinha o contato comigo para ela me mandar o poema. E ele, então, escreveu uma mensagem para ela com cópia para mim. E eu entrei em contato com ela, recebi o poema, fiquei emocionado, devolvi, agradeci o poema, disse que eu estava muito tocado e tudo. Ela ficou muito maravilhada, achando que eu era uma pessoa tão ocupada e como é que eu ia responder tão depressa, que ela nunca imaginou. E eu disse, olha, centenas de pessoas leram o livro da mamãe, você é a única que me escreveu, e ainda mais me mandando um poema. O que você acha que eu tenho que fazer, se não
a gratidão e alegria. Bom, aí escrevemos 2 ou 3 mensagens ao longo de um ano e depois, um dia, ela escreve dizendo: estou indo à Bahia para um curso in loco de dança afro-brasileira em Salvador. Aí eu disse: então, se você puder, estende a passagem até aqui. E ela veio para o Rio, aí a gente se conheceu e ficamos, viramos casal nesses 5 dias que ela passou aqui. Mas viramos casal maduro, né? Eu, nessa época, estava com 74 anos. E eu me dei conta, escrevi até um poema, de que só aos 74 anos é que eu me sentia maduro para viver um amor conjugal. Só com essa idade. Então, isso significa uma relação muito especial que eu tenho com a Catita. Tanto é assim, e é isso que vai ser o final da minha fala, eu estava no aeroporto depois daqueles 5 dias, né, e levando ela para pegar o avião de volta. E ela chorando e inconsolada no meu ombro, e eu em paz comigo mesmo, dizendo: Catita, se a vida nos trouxe até aqui, ela vai cuidar do depois daqui também. Confia na vida, não fica triste. A grande coisa que nós estamos vivendo é o nosso amor. Tudo mais é secundário e vai encontrar respostas. Confia e pronto. Quando eu despedi, ela entrou, eu ia caminhando para pegar a escada e descer e sair do aeroporto, e uma pessoa bate no meu ombro e diz: senhor, eu me volto e é uma senhora com um jovem casal ao lado. E ela me diz assim: dá licença, mas o senhor estava se despedindo da sua esposa ou amiga, e nós, despedindo de uma pessoa da minha família, vimos tanta beleza naquele abraço que vocês estavam se dando, que a minha filha começou a chorar de emoção. E aí ela disse, aí a filha interveio e disse para mim: e eu vou começar a chorar outra vez, só de lembrar. Então, a senhora mãe vira para mim e diz: será que você pode contar para nós a história de vocês? Realmente impressionante, porque eu acho que há poucas pessoas que emocionam outros pelo amor que elas mostram. Não são tantas, então, sendo raro, vamos procurar saber como foi essa história, né? Então, este é o amor que eu vivo até hoje, 6 anos depois. Ao longo da minha vida, eu procurei muito buscar um sentido para a minha vida, buscar como eu posso me comprometer com esse sentido e a buscar quem sou eu, quem somos nós, o que nós fazemos nessa terra, a buscar por que há talentos tão diferentes, por que eu adoro o piano, mas não posso continuar estudando piano porque as filhas da minha tia, aonde eu ia tocar piano, estavam namorando e precisavam da sala onde estava o piano para namorar. E com isso eu não pude mais tocar piano. Por quê? Por quê? Por quê? Então eu fui pesquisando, e aí uma das primeiras luzes que se acendeu para mim foi uma frase de um grande filósofo chamado Pascal, né? Pascal. E ele dizia assim: como se fosse Jesus falando para mim, digamos, se você
se você me procura tanto há tanto tempo, é porque você já me encontrou. Você só pode me procurar se já sabe quem eu sou e onde eu estou. Essa foi a primeira. Eu fiquei emocionadíssimo com essa frase. Mas, pouco depois, eu fui descobrir que esse me encontrou não está lá fora, mas aqui dentro de mim. A grande chave é quem eu sou. Isso mesmo, quem eu sou. Então, mensagem para os jovens: vão procurar quem vocês são. Não aceitem que ninguém diga para vocês: você é isso ou aquilo mais, você vai seguir o caminho que eu te dou. Nada disso. É você procurando o seu caminho. Se faz caminho ao andar. Esse poema do Antônio Machado é outra marca na minha vida, porque ele traz de volta a responsabilidade da minha vida para mim próprio. Eu não posso culpar de ninguém de quem eu sou. Eu tenho que fazer o melhor de mim. Então, tudo isso é só para te dizer, juventude, cada um procure o que você quiser procurar, já está dentro de você. Se você quiser procurar Deus, ele está aí, não é na igreja, não é em lugar nenhum. Agora, ao você reconhecer isto e dizer, eu quero que os outros respeitem essa minha escolha de encontrar o divino em mim próprio, essa mesma atitude que eu espero dos outros, eu tenho que dar aos outros. Eu tenho que acolher o único que é cada outra pessoa. Eu não posso pensar que ela tem que seguir o meu caminho, a minha crença, as minhas respostas. Ela tem que encontrar os seus. Então, esse é o duplo desafio que eu sinto que cada uma jovem, cada jovem homem tem na sua vida. É de se descobrir e fazer o seu próprio caminho, por um lado, e acolher e apoiar a busca de caminho próprio de cada outra pessoa. Isso é a educação libertadora, isto é a economia do amor, isto é a educação do amor.